Jogar 45 minutos. Não, para enfrentar o Flamengo, César, para enfrentar esse Flamengo que se recupera claramente nas mãos do Tite, que tem uma vitória que até poderia não ser vitória contra o Vasco, mas ele não toma o gol e faz o gol. Isso é mérito do ganhador. É o seguinte, o Grêmio ganha do Flamengo hoje, vamos imaginar essa possibilidade. O Grêmio ganha do Flamengo. E aí o Renato, os dirigentes vão dizer que o Grêmio é candidato a título? Não. Aí se empata, Até não que é mais... me toquei que o jogo Grêmio 0, Flamengo 5 tinha sido no dia 23 de outubro. Ou seja, É mesmo? 4 Hoje é anos, 25, né? 4 anos e 2 dias em relação ao jogo de hoje. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Hoje é o grande jogo aí entre Grêmio e Flamengo, na arena do Grêmio às 9h30 da noite, né? O Flamengo tem um ótimo retrospecto jogando lá, e dessa vez aqui, trazendo um vídeo aqui muito especial para vocês aí. O que a imprensa aí gaúcha falou sobre esse confronto, né, entre Grêmio e Flamengo antes da partida, né? Então, vocês podem perceber, o cara já tá com você na cabeça ali, né, que, pra mim, obviamente, o Flamengo vai como favorito para essa partida, né? Possivelmente não vai ter o Bruno Henrique poupado, o Cebolinha deve assumir essa vaga de titularidade no Flamengo, né? Isso que tá dizendo a provável escalação no Globo Esporte. Então vamos embora com mais um vídeo aí, vai deixando o seu like, seu comentário também, o que você vai achar desse jogo. Eu já tenho meu palpite de cabeça aqui, eu continuo achando que o Flamengo vence esse jogo por 3-1. O Flamengo tem um ótimo retrospecto jogando em Porto Alegre, eu acho que dessa vez o Flamengo vence e o retrospecto jogando em Porto Alegre continua favorável ao Flamengo, né? Nos últimos 15 jogos aí, né, o Flamengo vem de 11 vitórias em cima do Grêmio, 3 empates e apenas uma derrota. Então, nos últimos 15 jogos, o Flamengo perdeu apenas uma vez. E se a gente fazer um recorte para em 2023, né, essa será a quarta partida entre Grêmio e Flamengo, né, com 3 vitórias do Flamengo e possivelmente pode ter vindo a quarta vitória agora, né? O Flamengo meteu 6 gols no Grêmio esse ano e não levou nenhum. Então o Flamengo ainda continua a não ser vazado quando enfrenta o Grêmio em 2023. Mas vamos embora pro vídeo aí, tamo junto aí, sem mais enrolação. Tô bem preocupado com essa provável escalação do Grêmio, hein? Acho que é pouco meio-campista, muito zagueiro, estirar o Cristal, que tá mal. Não é um time interessante, vai ficar perigoso esse jogo com o Flamengo. Dá uma nominata pro pessoal. Provável time escalado pelo Bruno Flores, projetado pelo Bruno Flores. Tem 3 zagueiros: Bruno Alves, Jeromel, Kahneman, Reinaldo e João Pedro, os alas, Vilha Sante, PP, Galdino, João Pedro Galvão e mais um atacante que é a dúvida, que seria o atacante de lado, pode ser o Bessosa. Concordo com a sua preocupação. Com um asterisco que João Pedro Galvão só pode jogar 45 minutos. Não, para enfrentar o Flamengo, César, para enfrentar esse Flamengo que se recupera claramente nas mãos do Tite, que tem uma vitória que até poderia não ser vitória contra o Vasco, mas ele não toma o gol e faz o gol. Isso é mérito do ganhador. Antes ganha do Cruzeiro, a hora que quis ele ganhou do Cruzeiro. E é um Flamengo do Tite que tem Thiago Maia, Pulgar, Gerson, que na verdade é meia de origem do Fluminense, foi ser volante bem depois, e o Arrascaeta. Esse meio campo tem gente. E tem o Cebolinha ainda, o time tá forte. Não tem o Bruno Henrique, mas tem o Cebolinha na esquerda. Eu queria, e a gente pode obviamente discutir o time, o jogo em si, mas eu queria propor uma ideia sobre Grêmio e Flamengo, porque eu tava buscando conteúdo para as colunas, que a gente escreve todos os dias, 2 colunas, e eu queria fazer um comparativo entre Grêmio e Flamengo. Então eu peguei alguns jogos assim, até que eu me toquei que o jogo Grêmio 0, Flamengo 5 tinha sido no dia 23 de outubro. Ou seja, é mesmo? 4 anos, hoje é 25, né? 4 anos e 2 dias em relação ao jogo de hoje. E aí aquilo ali mexeu um pouco comigo. Eu disse, pô, aquele foi um marco, porque naquele momento ali o Grêmio foi ao Maracanã. A gente pode dizer hoje, depois do fato, que o Grêmio foi ambicioso. Mas o Grêmio foi ao Maracanã com tamanho para bater o Flamengo dentro do Maracanã. O Grêmio vinha de títulos recentes, o Grêmio tinha perdido aquele jogo contra o River, o Grêmio da Libertadores. O Grêmio tinha batido o Palmeiras. Eliminou o Palmeiras em São Paulo. Mas já num jogo estranho, mas não interessa, com o Cebolinha acabando com o jogo. E o Grêmio então vai pro Maracanã, e a ambição do torcedor, nossa, de um modo geral, da crônica, era: o Grêmio pode vencer o Flamengo no Maracanã. Tinha alguns desfalques, né? O Paulo Miranda era lateral direito. Isso, mas não, era tinha problemas. Mas o ambiente era: este Grêmio do Renato pode. Perfeito. Aí o Grêmio toma 5-0. De lá pra cá,
O Flamengo ganhou 2 Libertadores. O Flamengo estabilizou uma linha financeira acima de 30 milhões de 2 brasileiros. 2 brasileiros, uma Copa do O Brasil. Flamengo, 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. O Flamengo estabilizou essa linha financeira, passou a faturar mais de 1 bi. Não faturava naquele momento. E naquele momento existia dúvida, tanto é que o trabalho do Jesus era um trabalho relativamente curto naquele momento. O Flamengo virou a maior receita das Américas. Das Américas. O Flamengo construiu De futebol. com o, Isso, de futebol, claro. o Flamengo construiu crises também, derrotas também, trocou de técnico centenas de vezes, tentou de tudo que foi jeito, mas seguiu numa linha muito forte, muito pesada e no topo. Eu não estou dizendo que vai ganhar sempre, porque não se ganha sempre, mas o Flamengo foi um disputante sempre. Pois o Grêmio, correndo atrás do rabo, Léo, buscando as mesmas soluções, o Grêmio não voltou ao seu espaço, o Grêmio não voltou a ter esse sentimento, o Grêmio visitou a segunda divisão e o Grêmio hoje está enfrentando um jogo contra Pior o Flamengo. momento da temporada. Não, e no seu pior momento em relação ao próprio Flamengo. Hoje, o Flamengo é franco favorito contra o Grêmio. E isso nos deixa, assim, uma sensação, o que nós fizemos. Por isso a reflexão, o que o Grêmio fez em relação a ele mesmo Nesses 4 anos. nesses O Grêmio 4 anos e tentou, 2 né? dias. Quando o Grêmio vem com o Naquele Thiago momento, o Grêmio Vai, era vai. o time que poderia ainda se ombrear a Palmeiras e Flamengo, né? Pela questão financeira, o Grêmio não tinha uma robustez, enfim. A partir daquele jogo é que o Grêmio começa a cair numa outra realidade. Nos últimos 15 jogos entre Flamengo e Grêmio, eu acho que isso mostra bem a distância que se criou, essa que o César traz num contexto histórico, num recorte. Os últimos 15 jogos, 1 vitória do Grêmio, 11 do Flamengo. Tem um dado que ele é mais alarmante, que mostra essa superioridade. O Flamengo fez 30 gols, o Grêmio fez 8. Fez 6 só esse ano, tá? 6-0 esse ano, né? E a única vitória é aquela com o gol do Borja, com o Grêmio do Filipão lá no Maracanã. Mas tem um outro dado, Léo, que tá na matéria do Marcos Souza hoje, na 0 Hora em GZH, bem legal. Assim, pra gente pegar exatamente esse recorte que tu fizeste, não desse do 5-0, mas se tu pegar do Grêmio eliminado para o Palmeiras na Copa do Brasil até agora, são 14 jogos e o aproveitamento do Grêmio é de 35%. Quer dizer, a partir daquele... São 14 partidas ali, o Grêmio perdeu 7, desde a eliminação na Copa do Brasil. Então, assim, o recorte do Grêmio que não tá legal, que tá em decréscimo, em declínio técnico, não é de 4 jogos de 12 pontos disputados e 1 empate apenas, 1 ponto. É maior. São 3 meses em que o Grêmio tá se E o mais se sério pra mim, desconstruindo e tal. sabe qual é a nossa discussão? E pra mim esse é o grande problema. A discussão é que não é uma crítica óbvio à enquete, mas é que nós continuamos discutindo a escalação. Mas o Grêmio tentou ontem. Com o Thiago Nunes havia uma A gente tentativa, discute a tu lembra? escalação. O problema tá longe da escalação. Mas, ô César, não são excludentes. À medida em que você está no dia do jogo, acaba sendo pauta com que time o Grêmio joga. A sua discussão, que é maior Macro, e precisa ser feita, ela não exclui a pontual. O atacado não exclui o varejo e vice-versa. O que o Grêmio está no varejo hoje é este jogo. O adversário é claramente melhor. O favoritismo reconhecido por você, eu acredito que, sei lá que percentual, 90% da torcida do Grêmio atribua também. Isso explica, inclusive, o Grêmio ter tirado gente do seu estádio para o jogo de hoje à noite. Você trouxe aqui 22 mil pessoas, Parece que 22 mil, 25 agora passou para 25, talvez chegue a 30, dependendo, na hora do jogo eu vou. Mas ora, isso é jogo de 45 mil pessoas para abrir a conta. O Grêmio que tirou a sua torcida, e isso é pontual, tirou a sua torcida porque está jogando tão pouco que os caras estão pensando, 9h30 da noite, eu vou enfrentar voluntários para ir e para voltar. E daqui a pouco o Everton faz um, o Pedro faz outro, o Everton Grêmio... Cebolinha faz gol em mim, o que eu digo? O Grêmio ou Esse é o medo. ou a imprensa? Maurício. Mas tu já viu... A pergunta é retórica. Mas tu já viu, Léo, olha só, a comparação que eu tentei buscar, o Landim tava lá, o Marcos Braz tava lá, Sim. alguns jogadores ali que vão estar, Mas alguns na no metade banco, do time. O dinheiro tava lá, né, César? pois é, mas o dinheiro tinha sido construído ali naquele momento, né? Ainda antes com o Eduardo Bandeira de Melo mas o- cimentando pagou um isso. monte de dívidas, Mas o né? Flamengo, de que faz 5 no Grêmio, ele já tava, ele não tinha o grande título. Ele tem no final daquele ano, ele ganha no mesmo final de semana a Libertadores e o Brasileiro, né? Uma Sim, coisa que só que eu nunca mais vai queria, acontecer. só que Léo, Mas só sobre... A estrutura já estava ali, César. O Gerson já tinha chegado.
O Felipe Luiz já tinha chegado, eles tinham buscado o Rafinha na Alemanha. Eles tinham mudado o departamento médico. Já estava ali. Não, Aquele eu Flamengo sei, já só tava que ali. a estrutura é exatamente sobre isso. É não basear nas pessoas. Um dos mais criticados dos últimos anos foi o Brás. Sim. Né? Foi um dos mais criticados, inclusive pela torcida do Flamengo. Lá no Grêmio tinha muita gente também. Sabe quem é que tava naquele jogo? O Jeromel tava. O Kahneman tava. No 5x0? O presidente... Maicon tá? Michael tá. Não, foi a- Não, mas que que vão continua estar agora, hoje. que Vão tá estar agora. hoje. O Jeromel, o Kahneman, o Renato. Não, foi Renato, foi o treinador. único 5x0 que o Grêmio com Kahneman e Jeromel juntos tomou na vida. Nunca ouvi isso antes. Nem depois. O presidente Guerra era o vice-presidente de futebol, ou diretor de futebol do da CREF, naquele sim, mais episódio. pra trás, é. Entendeu? Então, tem um monte de gente que tava lá. Que tava lá. Por quê? Por quê? E a pergunta Eu tenho outra óbvia. pergunta pra ti depois. Por que que o Grêmio não conseguiu pelo menos aquele status? Por que que o Grêmio perdeu tanto espaço? Em comparação a si próprio. Nem Claro, é de Flamengo. Nem é de Flamengo. É que porque é uma quando barbada. alguém, Não, é que é alguém uma salta pra barbada, 1 porque aí bilhão, o Flamengo, o que que tu vai dizer, mano? O Flamengo fatura uma fortuna. Não, e é verdade. Beleza. É verdade. Então tá, O daí Flamengo- termina o argumento, mas não é isso. Não, porque o a comparação Flamengo- é o Grêmio com o Grêmio. Porque É o isso. Flamengo, ele erra numa contratação e ele contrata outro com o mesmo dinheiro e assim vai indo, assim vai indo, assim vai indo. Mas porque teve um momento ali, César tá vendo matéria sobre o Pelotas agora, 115 anos, tá Correu uma escorrendo uma lágrima no olho lágrima aqui esquerdo do Não lado tem do César. nenhum estádio que esteja no mesmo lugar por tanto tempo, né? É o estádio mais... Nada. Tá, mas deixa eu te perguntar, história César. pura, a gente pode Deixa eu te falar do perguntar, porque Pelotas. dentro desse assunto que tu tá propondo, teve um momento ali que o Grêmio se propôs a fazer uma ruptura, me parece. Quando ele traz o Thiago Nunes, Sim. era uma coisa diferente. Lembra que teve uma foto do Thiago Nunes com um quadro dentro do gramado, conversando com os jogadores, uma questão Prancheta. tática, com uma prancheta, e ele falava com a linguagem da análise de desempenho, ele fez uma comissão maior, multidisciplinar, que era uma coisa diferente do método do Renato, de trabalho, enfim. Ali era para romper, para não ter um treinador que era o dono de tudo, que falava de tudo, que delegava funções e tal. E ali ele é campeão gaúcho, e aí depois, na primeira crise, o Grêmio vai super mal no Campeonato Brasileiro e o Grêmio rompe com isso. E aí começa de novo nesse processo aí. Aí vem o medalhão Filipão, aí depois vem, né? E vai vindo. Ali o Grêmio tentou vai ter mudar. que romper com O Grêmio 2000 tentou mudar, César, mas ele não conseguiu mudar. Mas ele tentou. Ele tentou. O Grêmio vai ter que romper com 2016. O Grêmio não rompeu ainda. O Grêmio trocou a gestão. O Grêmio tem novas pessoas lá. Mas o Grêmio não rompeu com 2016, 17, 18 e deságua nesse 2019, quando a coisa começa a tomar um caminho e o Grêmio não se dá conta. O Grêmio, o César flagra bem. A dupla de zaga do Grêmio é a mesma. As referências do Grêmio são as mesmas. O Grêmio está tendo uma dificuldade. Eu entendo que essa gestão assumiu e ela tem que fazer um trabalho. Ela não pode chegar mudando tudo de forma tão profunda, porque isso num clube grande é um risco. Tu manobrar um transatlântico muito rápido, tu pode fazer com que ele vire, mas o Grêmio precisa começar a pensar num novo modo de jogar, num novo modo de gerir o futebol, num novo modo de tratar das questões de vestiário, de departamento médico, de uma estruturação de fisiologia, de novos métodos, de novos processos. O Grêmio ainda está preso nisso. E eu acho que o Renato simboliza muito. Tá Porque preso o ao Renato é um Renato. cara que abarca muita coisa, né, Tu Debola? acha que isso tá baseado, Léo? Tu acha que isso tá baseado nas pessoas? Porque esses dias Pessoas e processos. Pois é, porque... Eu só quero ser simplista e analisar bem resultado mesmo. Se o Grêmio deixar escapar a vaga na pré-Libertadores, e hoje ela tá bem a perigo, eu acho que o G4 tá consolidado, o ano do Grêmio não tá ganho. Tá, mas é que a minha Porque se questão eu é a ficar seguinte... só olhando pro Grêmio que veio da Série B, eu preciso analisar que o Grêmio que foi vice-líder, ele pode estar deixando escapar 6 vagas de Libertadores, ou seja, o trabalho é Mas ruim. o Mas eu tô excepcional olhando... era ser vice-líder. Mas eu quero olhar o que Você o Grêmio vice- está você dizendo. pode ser quarto, ele pode ser quarto. Mas, ô Debona, você pode Onde é que foi escolher... parar eu não o tô Grêmio dizendo- que foi vice-líder? Eu não estou dizendo que você está Mas aí, errado. o problema é que o Grêmio que diz isso. Eu estou tentando colocar um critério para você estabelecer e aí definir o que é ano ganho ou perdido, que é uma discussão que a gente recorre porque o ano não terminou. Se você comparar, e é o critério que eu estou usando. Para Grêmio e Inter O ganhar o Grêmio estadual não pode ser não é carimbo estadual, de ganho. é o Grêmio que sobe do B para A
e você compara os outros 3 que subiram com o Grêmio, inclusive Grifes que concordo subiram contigo, com o Grêmio, e eles concordo estão com o Maurício. desesperados para jogar mas as o páginas Mas, 2 da Maurício, o tabela. Grêmio Maurício, nunca pode ser comparado na pretensão que ele tem no Brasileirão com o Bahia. Em E o Bahia 99,9, nem Tá, com o mas- Vasco. Mas como não? O Vasco tem 700 milhões de Mas SAF, como é que caiu não? 4 vezes em 10 anos. Tá, mas não me é mais responde. grande. Tá, mas o que eu quero Não, saber... Mas é um time que todo ano briga pra não cair. O Cruzeiro é um time que tá na justiça. O Grêmio, se ele olhar pro Cruzeiro Bahia... tem SAF, o Vasco tem SAF, o Grêmio não se preocupa com o rebaixamento. Esses dois estão desesperados, como é que o Eu ano não tá concordo com o caindo? Maurício, ó, porque o vir da Série B é terrível, tu tem uma expectativa financeira, tu perde 100 milhões, não consegue repor, endividado e tal. A questão que eu tô colocando é a seguinte, o Grêmio ganha do Flamengo hoje, vamos imaginar essa possibilidade, o Grêmio ganha do Flamengo. E aí o Renato, os dirigentes vão dizer que o Grêmio é candidato a título? Não. Aí se empata, não é mais, aí é o tem que ano. ser coerente. Aí se Outra ganha, é coisa. candidato a título. Aí se perde, aí é o ano. Aí não dá. Antes de tu chamar o comercial, deixa eu só agregar algo Não, ali vem nessa bem. questão do Grêmio ganhar o ano, perder o ano. Vem cá, o Grêmio contratou o Soares, o Grêmio contratou o jogador mais caro da história dele nessa temporada. E não o Grêmio consegue contratou fazer o ele Carvalho. jogar. Porque o Então, trabalho é assim, ruim. O anormal é o Grêmio estar lá colado no Botafogo. Isso seria uma normalidade. Sim. Por todo o processo. Mas vamos combinar. O Grêmio investiu para estar entre os 6. Se não entrar entre os 6, gente, Mas é ano deixa eu perdido sim. O Devona, quando você diz o trabalho é ruim, você está falando de... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O que a imprensa gaúcha falou sobre esse confronto aí entre Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, né? O Flamengo tem um ótimo retrospecto, né? Lá na arena do Grêmio, na maioria das vezes o Flamengo sempre vai lá, sempre consegue trazer uma vitória. Nos últimos 15 jogos, como eu já falei em alguns vídeos aqui, o Flamengo tem, nos últimos 15 jogos entre Grêmio e Flamengo, o Flamengo tem 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Eu acho que sim, o Flamengo continua sendo favorito para esse jogo. O Grêmio vem vivendo uma sequência péssima aí, com o Renato Gaúcho, Grenal e outros jogos aí, Atlético Paranaense, São Paulo agora perdeu 3-0. E o Flamengo agora com o Tite nesses 2 jogos aí, após data FIFA, o Flamengo vem crescendo gradativamente, né? Ainda é começo de trabalho do Tite, mas a gente consegue já ver nitidamente melhora, principalmente no setor de organização, né? O Flamengo é um time bastante organizado dentro de campo, né? Quando o time é bastante organizado dentro de campo, dificilmente, né, o time é vazado. Então, o Flamengo sendo organizado dentro de campo, dificilmente a gente vai ver o Flamengo levando gol, né? E nos últimos... Acho que o Flamengo já enfrentou o Grêmio 4 vezes em 2023, né? O Flamengo acho que já enfrentou o Grêmio 4 vezes em 2023, se eu não me engano. Não, minto. Só uma correção aqui. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio 4 vezes, né? Já enfrentou 3 vezes, 1 pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil, né? No confronto da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o jogo de ida lá em Porto Alegre por 2-0 e aqui no Maracanã venceu por 1-0. Então, na Copa do Brasil, o Flamengo enfrentou o Grêmio 2 vezes, né? E no Brasileirão, no primeiro turno, né, com a volta do Bruno Henrique também, né? O Bruno Henrique chegou até a fazer gol nessa partida, foi 3-0. Então, o Flamengo tem um placar agregado nos últimos 3 jogos diante do Grêmio. Nesse ano de 2023, o Flamengo meteu 6 gols e não levou nenhum, né? E esse jogo agora, no retorno do Brasileirão, será o 4º jogo entre Flamengo e Grêmio em 2023, né? Então, espero que novamente o Flamengo consiga vencer e se consolidar aí no vice-liderança para de tentar, né, diminuir a vantagem para 6 pontos, né? O Flamengo tem todas as possibilidades, o Flamengo vive um bom momento, o Flamengo tem um ótimo retrospecto lá, o Tite nem tanto, mas o Flamengo em si tem um ótimo retrospecto na arena do Grêmio e acho que uma vitória hoje seria de bom grado aí para a gente diminuir a vantagem de 6 pontos e ainda entrar de vez na briga pelo título do Brasileirão, mesmo o Botafogo tendo um jogo a menos, né? Eu tenho um palpite para essa partida, meu palpite é 3-1 Mengão, acho que o Flamengo consegue vencer novamente lá na arena do Grêmio por 3-1, com 2 gols de Pedro e 1 de Cebolinha ali, 2 nunca falha, né? Mas é isso aí, deixa a tua opinião também, o seu like também ajuda demais, e não se esqueça de se inscrever no canal aqui, né? Para não perder nenhum vídeo. E após o jogo, né, do Grêmio e Flamengo, vai ter vídeo aqui no canal. Vídeos importantinhos, né? Então, conto com a tua presença aqui. É isso aí, tamo junto, nação. E 3-1 Mengão, vambora.